Bastidores com Fiorim, o podcast que conta histórias e conecta pessoas. Hoje a gente recebe Flávio Catarucci, policial rodoviário federal, relações públicas da PRF, casado, pai de 3 filhos, avô de um neto, apaixonado por flores, uma pessoa que tem um trabalho social em Badibacite maravilhoso, e é um privilégio poder recebê-lo aqui, Flávio. Obrigado, Guto, e torcedor do Corinthians também. Torcedor do Corinthians. Faltou isso aí. Obrigado, é um grande prazer a gente estar aqui compartilhando um pouco das nossas experiências. São 46 anos de vida, 24 anos dedicados à atividade policial e sempre compromissado com o bem do próximo. Que legal, Flávio. Tocando no assunto da Polícia Rodoviária Federal, que é a instituição que você se dedica há tantos anos, eu queria que você falasse um pouquinho da sua rotina de trabalho para as pessoas conhecerem melhor como funciona a instituição, a corporação, na verdade. Eu sei também que você divide o seu tempo entre Badibacite e São Paulo. Como que é essa correria, esse dia a dia? Conta para as pessoas, para elas saberem realmente os bastidores da sua atividade profissional. A PRF, a Polícia Rodoviária Federal, é uma instituição de âmbito nacional responsável pelo patrulhamento de 70 mil quilômetros de rodovias federais. Nós somos 13 mil policiais que se revezam em atividades ininterruptas no patrulhamento. A nossa função envolve um leque muito amplo de atribuições. Então nós temos atendimento de acidentes, prevenção de acidentes, por isso que todas as nossas atividades são otimizadas para atuarmos em horários e locais de maior incidência de acidentes. Nós combatemos o crime também em suas mais diversas vertentes, multimodais. Então nós temos desde o combate ao tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de seres humanos, também exploração sexual de crianças e adolescentes, combate ao tráfico de animais, crimes ambientais, trabalhamos com educação para o trânsito e o atendimento ao público em geral, além da fiscalização de trânsito também. A Polícia Rodoviária Federal é uma instituição civil, não somos militares, e isso faz com que o policial ele tenha uma atribuição maior, uma responsabilidade maior. Então, a equipe PRF que está no trecho tem total autonomia para deliberação sobre as decisões que precisa fazer. Ali, isso traz mais responsabilidade e faz com que nós tenhamos a liberdade de nos dedicarmos à atividade que mais entra ali dentro do perfil do policial. Por exemplo, eu sou dedicado à comunicação social, à educação para o trânsito e às ocorrências de direitos humanos, envolvendo pessoas em situação de vulnerabilidade, crianças e adolescentes, exploração sexual. Então essa é a minha dedicação e não é alguém que me obrigou a fazer isso. Eu gosto, eu tenho esse perfil e a Polícia Rodoviária Federal me dá essa autonomia. Ô Flávio, e com tanta atribuição, você também é responsável por uma obra social muito legal em Badibacite, né? E eu gostaria que você contasse um pouquinho desse trabalho que você realiza, que é muito importante do desenvolvimento, inclusive da cidade, né? E a gente conhece várias pessoas que participam desse projeto e tem sempre muitos elogios em relação à sua conduta, né? À sua dedicação. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre filantropia, né? Que está faltando, infelizmente, hoje no mundo e que é tão importante para as pessoas. Vamos voltar um pouco no tempo? Sim. Vamos voltar 2000 anos atrás. Depois que Jesus foi crucificado, ele ressuscitou, caminhou com seus discípulos, ele apareceu durante 40 dias e depois ele subiu aos céus e dizia que voltaria. A partir daí a história dos discípulos não parou. A gente vai encontrar nos Atos dos Apóstolos as atividades assistenciais que eles realizavam na Casa do Caminho. Então eles acolhiam pessoas com fome, eles pregavam o evangelho, mas de forma nenhuma eles nunca deixaram de atender as necessidades materiais. Então eles acolhiam órfãos, acolhiam viúvas, se fosse hoje eles distribuíam cesta básica, naquela época eles distribuíam alimento, curavam as pessoas. Então sempre nós vamos ver no evangelho essa atividade social. A nossa Casa Espírita, a Fraternidade Espírita Maria de Nazaré, ela surgiu de uma união de propósitos. Nós começamos os nossos grupos de estudos dentro de um outro centro espírita lá em Badia, Francisco de Assis, que nós temos um carinho muito grande por eles. E ali nós começamos o nosso grupo de estudos e realizando um atendimento social. O nosso grupo cresceu e aí a gente fundou uma obra social. Fundamos as Obras Sociais Alta de Souza, que é a nossa instituição filantrópica. Então o que nós fazemos? Nós arrecadamos todos os domingos de manhã roupas, alimentos não perecíveis, brinquedos nas ruas de Badibacite, e ali a gente faz
a canalização desses donativos para as famílias necessitadas que nos procuram. Porque, veja bem, não basta uma atividade religiosa. É essencial que essa fé que nós temos se converta em atitudes reais de compaixão pelo nosso semelhante nas suas necessidades materiais também. Por isso que o nosso trabalho social lá da Fraternidade Maria de Nazaré sempre está concentrado nesse atendimento social, no atendimento das pessoas em situação de risco, nas famílias desamparadas, com crianças que precisam de agasalho, precisam de roupas, de alimentos. Então é isso que se converte no nosso trabalho. Badibacite é uma cidade carente, Flávio? A carência, Guto, está no coração do ser humano em todas as situações. É complicado porque nós atendemos a parte social, mas uma pessoa que está com fome, você dá um prato de comida ali momentaneamente, ela sacia a necessidade dela. Mas a grande carência que nós vemos não só em Badibacite, como no Brasil inteiro, no mundo inteiro, é a carência espiritual, é a carência moral. Então nós encontramos mais sofrimento nas casas de classe média e classe alta do que nas casas de classe das pessoas mais necessitadas. Porque deitar a cabeça no travesseiro com o estômago cheio é uma coisa, mas deitar a cabeça no travesseiro sem paz no coração é outra coisa. E a paz hoje é o grande patrimônio que as pessoas não estão conseguindo ter. Nós vivemos um mundo hoje de busca pelas aparências. Você vê nas redes sociais, no TikTok, no Instagram, o tanto de pessoas que tem uma necessidade de estar ali mostrando a sua realidade, de buscar um reconhecimento, likes, curtidas. Isso é pura vaidade. Então nós vivemos uma sociedade vazia, que mostra, que vive de aparências, mas dentro do coração ainda falta uma realização, paz. Então é isso que falta. Nós trabalhamos nas nossas palestras, trabalhamos nos eventos que nós realizamos, justamente para estimular as pessoas a buscar esta paz. Fazemos o atendimento social. O Badibacite tem as suas necessidades, mas dentro das cidades que nós conhecemos, ela tem uma assistência social até num nível interessante de aceitabilidade. Outras situações, outras cidades, outras regiões, nós temos uma situação mais crítica. Mas a grande necessidade ainda hoje, e no nosso nicho que a gente atende, é a paz de espírito. Flávio, você tocou em relação à vaidade. E a gente realmente nota e observa diariamente que isso é uma coisa que vem gradativamente aumentando e toma conta das pessoas, né? Até mesmo pelas mídias sociais, enfim, se banaliza muita coisa, essa é a verdade. Com o seu conhecimento, tanto como policial rodoviário, na obra social que você é responsável, no Rotary, que você acabou de assumir recentemente a presidência da instituição ali em Badibacite, qual a sua perspectiva em relação a tudo isso? Você acha que tem condições das pessoas evoluírem, melhorarem, passarem a pensar de uma forma mais coletiva e menos individual? Qual a sua perspectiva para o futuro, Flávio? O Guto, aonde falta a conscientização voluntária, a providência divina coloca uma conscientização compulsória. A Polícia Rodoviária Federal, ela me ensinou que a vida ela é um sopro. As pessoas, eu atendo acidentes envolvendo pessoas que estavam no auge da sua carreira. Atendo acidentes que vitimaram casais que estavam planejando um casamento, construindo a casa. Jovens que estavam terminando a faculdade, entrando na faculdade, ia fazer um MBA, ia fazer uma pós, pessoas que estavam planejando uma viagem, pessoas que estavam assim no auge e não esperavam um acidente. Então, um acidente ele vem quando ele não vitimiza fatalmente, ele coloca a pessoa numa situação de reflexão. Ou a pessoa ela fica deficiente pelo resto da vida, ou ela vai passar por um grande período de limitação com uma reabilitação física. Então a rodovia me ensinou justamente que tudo isso que nós vemos, tudo isso de ostentação, de vaidade, é efêmero. Porque naquele instante que eu vejo a pessoa agonizando numa viatura de resgate, implorando por mais alguns minutos de vida, é quando a gente vê que tudo isso não vale de nada.
É quando a primeira coisa que a pessoa quer e gostaria é de ter uns minutos a mais com a sua família, de pedir perdão para o seu marido, para a sua esposa, para os seus pais, por alguém que brigou. E aí a gente percebe que essas picuinhas, esse mimimi que a gente fica, eu conheço irmãos que fazem anos que não se falam, porque por conta de mimimi, de assuntos mal resolvidos, casais que ficam tempo sem falar, se separam por causa de briga. Ali, vendo a pessoa numa ambulância, eu vejo que isso tudo não significa absolutamente nada. Trabalhamos tentando conscientizar isso aí, enaltecendo uma questão mais social da nossa vida, mais viver o que é realmente essencial. Um bom relacionamento com a família, uma reconciliação com as pessoas, viver em paz, viver em tranquilidade. Por quê? Porque quando a providência divina vem e fala: Guto, chegou o seu momento, vamos embora, acabou para você aqui. Aí você olha para trás e veja como eu vivi minha vida. Como eu levei os meus dias, como eu cheguei em casa, como eu fui recebido pela minha família. Os meus filhos, como que eles me recebem? Como aquele que traz um presente caro, que no Natal vai comprar um presente caro, ou como o pai que vai sentar e vai brincar com seus filhos, vai conversar: filho, como é que foi o seu dia na escola? Como os casais, a gente vê nos almoços, cada um com o celular na mão, curtindo justamente essa ostentação de pessoas que nem se conhecem, mas ninguém se conversa. Então esses minutos de conversa é o que vai fazer falta. Deitado numa maca, numa ambulância, é quando a realidade chega na vida das pessoas. Essa experiência nas estradas, Flávio, você consegue, tem algum acidente ou alguma ocorrência, algo que tenha realmente marcado você? Eu te pergunto isso porque eu fui setorista também, repórter, né? Cobri polícia muitos anos em grandes jornais. Era rotineiro, inclusive, estar na base da Polícia Rodoviária Federal, fazendo ronda, conversando com os policiais, com os agentes, e chega um determinado momento que você acaba se acostumando com essas situações, né? Mas ainda tem aquela coisa que não sai da cabeça da gente, alguma coisa que marcou. Você tem uma experiência dessa para contar para a gente? Tem duas situações realmente que mudaram minha vida. Quando eu entrei na Polícia Rodoviária Federal em 2009, eu era policial militar em São Paulo, trabalhava na capital, eu prestei concurso, minha primeira lotação foi na cidade de Sorriso, na BR-163, no norte do Mato Grosso, a 400 quilômetros de Cuiabá, entre o Mato Grosso e o Pará. Trabalhei meio na divisa, onde a gente fala que o vento faz a curva para voltar, né? O vento assopra, depois volta, que já chegou longe já. E um dos primeiros acidentes graves, lá sim, na época não tinha concessionária, não tinha o resgate, ficava 100, 200 km mais próximo, não tinha guincho, não tinha nada. E o fluxo maior de veículos lá na BR-163, no norte do Mato Grosso, é de caminhão. Principalmente no final de janeiro até o mês de março, quando vem a safra de soja, o Mato Grosso é recordista na produção de soja, então nós vemos assim milhares de caminhões descendo daquela região, indo para o porto de Altaraguaia, para Rondonópolis, para aquela região, para descarregar nos trens. E uma vez teve uma colisão traseira sucessiva, um engavetamento envolvendo caminhões. Um caminhão bateu na traseira de outro caminhão, o motorista ficou preso nas ferragens. E assim, porque esses caminhões cara chata, os pedais, geralmente quando eles colidem, os pedais eles se dobram sobre os pés do motorista e prendem os pés dele ali. Como o cockpit, o compartimento dele é muito pequeno, qualquer compressão, qualquer movimentação da cabine impede o motorista de se libertar. Então ele fica preso ali. Então o caminhão bateu ali na traseira, caminhão carregado com plumas de algodão, e um outro caminhão bateu na traseira desse primeiro. O motorista do caminhão de plumas de algodão, ele ficou preso ali, e eu lembro que eu estava em pé na boleia, ali no estribo do caminhão, tentando tirar ele, ajudar ele a puxar, mas estava difícil. E de repente o caminhão de trás começou a pegar fogo. E as plumas, o caminhoneiro ele pulou, conseguiu sair, e as plumas de algodão elas se incendeiam muito rápido. Então veio aquela língua de fogo, aquela labareda. Eu estava lá tentando puxar, aquele calor imenso vindo, de repente eu senti um tranco no meu colete. Meu parceiro que me puxou, eu caí sentado no chão e ele saiu me arrastando. E as labaredas vieram e envolveram toda a cabine. E é uma imagem que eu guardo muito, é olhando para o caminhoneiro, ele se debatendo, aquela cena de filme de terror, ele se debatendo no meio das línguas de fogo, gritando, aquele grito desesperado, e o fogo consumiu toda a cabine, e eu vi só aquele vulto preto debruçando no caminhão, ele parou de gritar. Então eu fiquei semanas, parava, ia tomar banho, fechava os olhos e eu escutava aqueles gritos desesperados. Assim, fiquei muito tempo sem dormir, isso mexeu muito comigo. E um outro acidente foi da pequena Mariana, né? Uma menina de 5 anos,
Aqui já em São José do Rio Preto, um acidente do tipo colisão transversal, ela estava no banco de trás, o carro que bateu pegou direto nela, estava chovendo, outra cena de terror, né? Eu vi a mãe dela com o rosto sangrando, gritando no meio da rodovia, um indivíduo que causou o acidente ajoelhado, pedindo, orando, pedindo para Deus para salvar a vida da Mariana, o resgate tentando ressuscitar, até que a menininha ela entrou em óbito e ali eles cobriram com aquele pano prata ali. Então foi assim, marcou muito, principalmente o depois do acidente, quando o pai veio uma semana depois buscar o carro no pátio da nossa base, e eu atendi ele, e ele começou a contar que ele entrou no inferno que não acabava. Ele falou: policial, você vai numa loja para comprar uma bicicleta para o teu filho. Eu entrei numa loja para comprar um caixão para minha filha. E o velório, assim, a noite inteira não acaba nunca, e depois você tem que enterrar o teu bem mais precioso. E na semana seguinte ele foi buscar a mais velha na escola e ele ficou a tarde inteira na porta da escola esperando a Mariana sair. Aí ele se tocou que a Mariana nunca mais ia sair. Então aquele acidente, o depoimento dele, minha filha tinha 5 anos na época, né? Aquilo me marcou muito, e esse acidente é uma das minhas motivações, porque o condutor estava embriagado, que causou o acidente. Uma das minhas motivações é estar sempre trabalhando na educação para o trânsito, na conscientização, em levar essa reflexão para as pessoas, para que famílias como a família da Mariana não sejam destruídas também. Flávio, realmente é muito difícil, mas mudando um pouquinho o gancho, você falou em Sorriso, São Paulo e São José do Rio Preto. O que te trouxe para Badibacite, a nossa pequena Badibacite, que já não é mais tão pequena assim, e queria saber há quanto tempo você está morando lá e o que fez escolhê-lo, Badibacite, para viver ao lado da sua família? Eu entrei na Polícia Militar em 99. Os meus sonhos de infância sempre foi morar em Rio Preto. Minhas irmãs já moram aqui já há um bom tempo, então Rio Preto foi meu sonho de consumo, né? Eu falei, ainda vou trabalhar em São José do Rio Preto. Entrei na Polícia Militar em Araçatuba, logo em seguida fui transferido para São Paulo e meu sonho era trabalhar aqui em São José do Rio Preto. Em 2009 eu entrei na PRF, fui para o Mato Grosso e meu sonho foi trabalhar em São José do Rio Preto. Em 2014 fui transferido para assumir a chefia operacional da PRF, fui transferido para São José do Rio Preto. Aluguei uma casa e morei em Rio Preto. Só que aí nós começamos o nosso grupo de estudos lá em Badibacite e eu percebi que a vida de Badibacite era mais tranquila. A cidade oferecia é uma cidade próxima de Rio Preto, mas que tem um ambiente de interior. E aí a minha esposa ela começou a falar, poxa, Badibacite é mais aconchegante, mais agradável, além do que eu ia gastar no aluguel numa casa em Badibacite, era a mesma coisa, uma casa grande, uma casa confortável, era a mesma coisa que eu pagava num apartamento em São José do Rio Preto. E aí nós mudamos em 2015 para Badibacite, ali nós construímos o nosso círculo de amizades, o nosso grupo de estudos, o nosso grupo de trabalho espírita, fizemos os nossos relacionamentos ali com os nossos amigos, então nós construímos uma vida social em Badibacite. E foi o que a cidade nos proporcionou. Então, o que mais me fez me apaixonar por Badibacite é justamente, ali eu sou conhecido na cidade inteira, né? Uns porque gostam de mim, outros porque não gostam de mim, mas de certa forma, todo mundo me conhece, as pessoas se respeitam, as pessoas se cumprimentam, consigo parar numa padaria e conversar com as pessoas, tal coisa que talvez eu não conseguia em São José do Rio Preto. Então, estou lá desde 2015, construí uma casa há uns 2 anos lá, num bairro novo, no Estrela do Oriente, e ali a gente está construindo a nossa vida. Meus filhos estão crescendo, a minha filha mora a 1 quarteirão de distância da minha casa, meu neto nasceu, está com 1 mês, e ali eu estou vivendo a minha vida. E a experiência de vô, né, tão recente, conta um pouquinho para as pessoas entenderem o quanto que isso é legal. E eu não sou avô ainda, né, meu filho tem 14 anos, mas a minha mãe também mora muito próximo de casa e é uma excelente avó. E a gente vê que é uma relação de amor infinito mesmo, né? Como é que está sendo essa experiência? Ô Guto, se eu soubesse que era tão gostoso ser avô, eu não tinha filho, só tinha neto. É muito bom. É assim, porque toda aquela preocupação com o bem-estar, com a saúde, com o cuidado, fica por conta dos pais, né? Então, ser avô é você pegar a parte mais doce da infância de uma criança, a parte mais maravilhosa. Minha esposa está curtindo muito, está curtindo bem mais do que eu. Como é um bebezinho recém-nascido, tal, você fica meio ali e tal, mas eu estou esperando o Davizinho crescer um pouco mais para eu já sequestrar ele da minha filha, dos pais dele, para poder curtir, para poder andar de carrinho de rolemã, andar de bicicleta, coisa que eu fazia
com o meu filho do meio quando ele era criança, que eu fazia com a minha piquitita quando era criança. Então, assim, é uma experiência fantástica. E aí o tanto que a gente vê, né? É uma renovação. Ser avô é você renovar, você viver uma infância. Meus filhos já cresceram, a menor está com 13 anos. Então, mas você volta naquela parte mais doce de cuidar, de ter uma criança em casa. Então, assim, é uma experiência fantástica, uma experiência maravilhosa. Já deu o macacãozinho do Corinthians para ele? O pai dele torce para Ponte Preta, velho. Eu não sei onde é que pode um rapaz de 20 e poucos anos torcer para Ponte Preta, mas é a herança que ele herdou do pai dele, mas eu já providenciei já a camisetinha do Corinthians, deixa ele curtir a Ponte Preta dele lá e tal. Deixa ele curtir a macaca dele, mas vai ter o tempo dele botar o boné e a camisa do Corinthians. E você gosta de assistir aos jogos de futebol, torce mesmo, acompanha? Não tenho tempo, né? Não tenho tempo. Quando eu era adolescente, eu era mais fanático. Fui sócio da torcida Gaviões da Fiel e tal, mas hoje eu não tenho mais tempo de acompanhar o futebol e tal, tenho outras atribuições, mas quando dá tempo eu sento lá para assistir um jogo lá tal, desde que alguém me convide para participar de um churrasco e assistir o futebol, eu assisto e torço para qualquer time, tendo regado ali, eu não ingiro bebida alcoólica, mas tendo ali um bom refrigerante, um bom suco, uma carne bem temperada, eu assisto e torço. Se você me convidar para sua casa para assistir jogo de São Paulo, do Palmeiras, seja lá qual for, eu vou torcer, eu vou ficar com raiva, mas enfim, o futebol ele não pode ser um elemento desagregador. A gente trabalha sempre com um espírito de união. Então, a partir do momento que a paixão pelo Corinthians me coloca em conflito, em desunião com quem quer que seja, então o futebol para mim já não serve mais. Flávio, a gente falou de Badibacite agora há pouquinho, e você é sim uma pessoa muito querida, uma pessoa muito influente em Badibacite. Por isso essa pergunta é inevitável. Quando chega período eleitoral, as pessoas em Badibacite naturalmente falam: e o Flávio? Flávio vai ser candidato? Isso é muito legal porque mostra a responsabilidade que você tem com aquilo que você assumiu na cidade e também mostra o carinho que as pessoas têm por você. Passa na cabeça assumir um cargo público no futuro, agora? Como que é isso? Vontade eu tenho, não tenho coragem. Porque o sistema político eleitoral brasileiro necessariamente vai te polarizar. E isso é complicado. Hoje, todos os potenciais candidatos a prefeito de Badi são todos meus amigos. Sim. São todas pessoas que eu gosto muito, respeito muito e muito me ajudaram na nossa obra social. Se eu assumir uma polarização, o protagonismo de uma chave ali política, sair candidato, seja lá a qualquer cargo, que seja vereador, prefeito, necessariamente vai me colocar em antagonismo com essas pessoas. Isso me traz uma certa tristeza no coração, porque eu não quero perder a amizade de nenhum deles. Então, hoje eu acompanho muita política, participo da política, mas como um colaborador, propondo sugestões e melhorias para a nossa cidade. Seja lá quem quer que seja que assuma o cargo de prefeito, quem quer que seja os próximos vereadores, vão ter o meu apoio e a minha sugestão. Mas eu protagonizar um cargo político, nesse momento na minha vida, não passa pela minha cabeça. Eu tenho mais 9 anos para trabalhar na Polícia Rodoviária Federal, que hoje é o centro das minhas atenções. Nós estamos construindo a nossa obra social, a nossa casa espírita. Eu preciso do apoio de todo mundo. Então, Guto, a minha vida ela é formada de estratégias. E a minha estratégia hoje é buscar o apoio de todo mundo. Independente do cargo que seja, e protagonizar um cargo político agora, nesse momento da minha vida, não é uma estratégia legal, vai me colocar em conflito com pessoas que são colaboradores, que são apoiadores. Então, assim, enquanto nós estivermos nesse processo de construção da nossa obra social e enquanto eu estiver na ativa na Polícia Rodoviária Federal, não está presente nos meus planos uma filiação partidária ou me lançar a qualquer cargo político. Daqui a 10 anos, quando meu neto tiver crescido, quando a obra estiver pronta, quando eu aposentar, eu vou repensar este meu posicionamento de me lançar em um cargo político. Antes disso, não leva em consideração. Legal. Flávio,
a gente está muito acostumado em vê-lo todo fardado, né, com o uniforme da PRF, e hoje você chegou aqui no nosso podcast com uma camiseta que me chamou muita atenção, do Legião Urbana. A música popular brasileira é a sua preferência? Eu gosto de tudo. Eu gosto de pagode, eu gosto de música sertaneja, eu gosto de moda de viola, eu gosto de rock nacional, eu gosto de rock internacional. Porque todas as modalidades de música sempre tem muita coisa de qualidade. Um caipira autêntico. Um caipira autêntico. Então, às vezes eu tô dia de sábado, inclusive saindo daqui, eu vou fazer a faxina de casa, ajudar minha esposa. É o dia que ela tá de folga no trabalho dela, que a gente une os esforços para fazer uma faxina em casa. Então, às vezes eu coloco uma moda de viola para ouvir, eu coloco um Legião Urbana, sou apaixonado pelo Renato Russo, eu assisti o Renato Russo lá em Araçatuba, vi ele na exposição cantando, estava muito louco, como sempre, né? Mas eu assisti o Renato Russo, eu gosto de curtir um rock internacional, um extreme, o Modern Words foi o que embalou o meu namoro com a minha esposa há 20 e tantos anos lá atrás. Gosto de ouvir um rock internacional, um rock nacional, gosto de ouvir um sertanejo universitário, então eu gosto de tudo, porque todas as modalidades de música trazem alguma coisa de bom e a gente não pode falar, eu só gosto disso e eu não gosto disso, você tem que gostar de tudo. Legal. Flávio, a gente demorou um pouquinho para alinhar esse nosso bate-papo e durante todo esse processo me chamou muita atenção quando você disse: Guto, aos finais de semana para mim é mais complicado, porque quando eu estou de folga, eu tiro o final de semana para ficar com a minha esposa. A gente está chegando no final da nossa conversa e eu queria que você falasse um pouquinho o quanto essa relação com a família da gente é importante para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, o aconchego do lar, porque a gente sente que hoje isso infelizmente está faltando muito também nas famílias brasileiras, né? Até por conta do individualismo, as pessoas saem, não dão satisfação, vão para o bar e deixam a família muitas vezes ali em casa esperando, na verdade, esse retorno. Queria que você encerrasse falando o quanto que isso é importante para você, para o seu íntimo, e o quanto que as pessoas deveriam valorizar mais esses momentos. Guto, o casamento é você abrir mão de metade do que você é para envolver essa metade com a outra pessoa. Então, você se corta ao meio, sua esposa se corta ao meio e se unem. Aquela metade que você abre mão é o Guto solteiro que vai envolver a tua esposa. E a metade que ela perdeu é ela solteira que vai envolver você. E a partir daí, então, vocês não serão um, vocês serão dois vivendo uma única vida. Os casamentos, eles entram em conflito a partir do momento que a pessoa ela não quer ceder a metade, quer que a outra pessoa seja envolvida naquela metade dela. Isso é escravidão, isso não é casamento. Um amigo meu falou para mim, olha, eu separei da minha esposa porque ela não me dá intimidade. Mas o que você quer de intimidade? Ele falou, ela quer ficar xeretando nas minhas redes sociais, no meu círculo de amigos. Eu falei, cara, mas você quer ser casado querendo ter esse tipo de intimidade? A única intimidade que eu exijo da minha esposa é quando eu estou ali no banheiro, ali na minha necessidade. Ali eu exijo a minha intimidade ali. Um momento só seu. É um momento meu, a hora que eu estou ali. Mas querer que minha esposa não tenha acesso às minhas redes sociais, para quê? O que eu quero esconder? Que tipo de informação que eu não quero que ela tenha acesso? Você quer continuar tendo a vida de solteiro, vivendo uma comunhão com outra pessoa? Esse é um casamento que não vai dar certo. Então, são só nos momentos felizes? Não. Nos momentos tristes, existe. E a minha esposa ela é muito guerreira. A minha esposa ela abriu várias vezes, ela abriu mão da vida, da carreira. Ela tinha uma carreira promissora no departamento financeiro de uma grande editora lá em São Paulo. E quando a minha filha teve uma crise de ansiedade, minha filha mais velha, e ela ficou internada, minha esposa ela teve que tomar a difícil decisão de abrir mão da carreira dela para poder ficar em casa e cuidar da nossa filha. Quando eu passei no concurso da PRF lá em São Paulo, a minha esposa ela abriu mão da presença da família dela e foi para Cuiabá comigo. Enquanto eu estava no curso de formação, o pai dela faleceu. Então ela teve que abrir mão de tudo. Então é uma pessoa que sempre mostrou que ela está disposta a sacrificar tudo pela nossa vida em família. Então justifica eu também, em contrapartida, sacrificar muita coisa na minha vida para viver essa união com ela. A Bíblia fala que deixará a esposa a tua família para conviver a vida com teu marido. Então, ou você se desliga, corta o cordão umbilical da sua família, dos seus pais, corta o vínculo com a vida de amigos. A gente pode juntar a vida de amigos, mas eu querer estar no relacionamento e viver a vida
com os meus amigos, deixar minha esposa em casa no final de semana para ir para o bar, para ir para um monte de coisa e tal, é um casamento que não vai prosperar. Então, ou a gente abre mão de tudo para viver uma vida de comunhão no casamento, ou não vai prosperar. E eu abro mão, geralmente no final de semana. Minha esposa trabalha 6 dias da semana, no sábado ela tem folga. Então é esse dia que eu não marco nenhum compromisso para estar com ela, para a gente fazer faxina juntos, para a gente ouvir Legião Urbana juntos, para a gente ouvir Modern World juntos, para a gente almoçar juntos, para a gente passar aquele dia só entre nós. Porque lá na frente, Guto, quando o Flávio Cataruzzi não for mais um indivíduo do Rotary, não tiver mais esse reconhecimento da sociedade, não tiver mais da comunicação social, a única pessoa que vai estar sentada do lado dele para ouvir as histórias e para compartilhar vai ser a minha esposa. Então eu não abro mão de viver esses momentos com ela. E é o que você falou, a vida é um sopro, né, Flávio? A vida é um sopro. Posso deixar uma mensagem? Eu quero deixar uma mensagem. Eu tenho acompanhado na rodovia as pessoas que, numa fração de segundos, elas têm a vida totalmente mudadas. Pessoas que, com escolhas diferentes, decidem praticar algum crime, a gente vai lá e prende, ela vai passar um tempo fora do convívio da família. Ou pessoas que, por algum abuso, alguma coisa assim, acabam se envolvendo em acidência. Talvez você, olha para essa câmera, talvez você que está me assistindo agora, tenha vivido uma vida de escolhas equivocadas e nada deu problema. Talvez você tenha o hábito de encontrar meios de se envolver em relacionamentos extraconjugais, tem aqueles contatinhos quando a esposa, o marido não está olhando, você fica lá trocando conversinha com o amiguinho e tal, situações que não vão levar a nada. Talvez você costuma dirigir depois de beber e nunca se envolveu em um acidente, mas talvez Deus tenha te dado um limite até agora. Se você está me assistindo agora, aproveite essa mensagem. Pare enquanto é tempo, enquanto as consequências são irreversíveis. Não espere a providência divina mostrar para você o tanto que você está errado e mostrar o tanto que você perdeu. Chegando em casa, reconcilia com a tua esposa. Evita ficar desgastando o teu relacionamento com o teu marido por brigas bobas, por discussões bobas. Passa um tempo a mais com os seus filhos. Não precisa levar para shopping para gastar coisa. Passa um tempo, vai dar uma volta, passear de bicicleta, andar com o cachorro. Curta os momentos simples da vida, porque você não sabe em que momento que a tua vida vai sofrer uma reviravolta, em que momento que Deus vai te mostrar a vida maravilhosa que você tinha, mas por conta do teu orgulho, da tua vaidade, você não percebeu isso. Aproveita agora, eu não sei quando nem onde você vai estar assistindo esse podcast, mas que seja uma mensagem de reflexão para a tua vida. Para enquanto é tempo, enquanto ainda há possibilidade de reverter o teu futuro. Flávio, foi um privilégio muito grande. A gente poderia ficar horas aqui conversando, tem vários assuntos que não deu tempo da gente falar dessa vez, mas já fica convidado para retornar aqui, né, ao nosso podcast Bastidores com Fiorim, ao ar toda segunda-feira às 20h30. Eu queria agradecê-lo muito mesmo de coração por ter aceito o nosso convite, por ter dado uma aula e uma lição para quem vai estar nos assistindo. Eu tenho certeza que foi uma mensagem muito legal, um bate-papo muito agradável e obrigado de verdade. Viu? Sucesso, conte sempre com a gente. O nosso podcast está de portas abertas para você. Maravilha, Guto. Obrigado. Um prazer. Deus te abençoe. Amém.